Senhor quando eu recebi essa oportunidade. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar? Né? O que o Senhor quer que eu transmita para o teu povo? Através da minha vida, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falava para mim de entrega. Entrega. E Ana, ela é um exemplo de uma mulher que entregou algo para o Senhor. Não tem como nós entregarmos algo para alguém que essa pessoa não seja alguém da nossa confiança. Certo? A gente só entrega algo para alguém quando a gente confia. Um exemplo é quando um homem e uma mulher se unem, os dois passam a se entregar um ao outro. E tem que haver uma entrega para esse casamento dar certo. Porque se não houver uma entrega um do outro, não dá certo. Só que existem entregas que elas são provocadas, existem entregas que o Senhor ele nos pede, né? E tem entregas que nós sentimos de entregar para o Senhor. Eu quero ler alguns exemplos dessas entregas. A maior entrega, o maior exemplo de entrega para a minha e para a sua vida foi a entrega de Jesus. Ele se despiu de toda a sua glória. E ele veio para esse mundo, para essa terra, como homem, nascido de mulher, e se entregou numa cruz por mim e por você. Essa foi a maior entrega que alguém poderia fazer por nós. Por que eu falo que a história de Ana foi uma entrega provocada por Deus? Porque aqui, como eu li, Ana, a Bíblia nos fala que Deus a deixou ela estéril. Deus cerrou a madre de Ana. Por isso, essa entrega foi provocada. Porque o Senhor, ele queria algo de Ana. O Senhor, ele estava requerendo algo de Ana. Mas o Senhor sabia que para isso acontecer, ele tinha que cerrar a madre dela. Então o Senhor, ele cerrou a madre de Ana e ela não podia gerar. Mas ela tinha uma competidora que sempre estava provocando ela. Só que a palavra do Senhor também vai nos dizer que Penina, ela provocava Ana todas as vezes que eles iam ir para o templo. A palavra também nos diz que todas as vezes que eles iam ao templo, era uma vez por ano. Uma vez ao ano, eles subiam ao templo para adorar ao Senhor. E todas as vezes que essa família subia para o templo para adorar a Deus, Penina provocava Ana. E ela se entristecia, e ela não comia, e ela chorava muito. E ela ficava muito angustiada. Só que isso era permissão do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. O que o Senhor tem permitido na sua vida para você entregar para Ele? Verdadeiramente. Porque nós fizemos um compromisso com Deus quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Só que muitas vezes nós fazemos o compromisso de entregar a nossa vida para Deus, só que muitas vezes nós não nos entregamos completamente. Às vezes nós fazemos um compromisso, mas quando o Senhor ele requer algo de nós, nós não queremos entregar. E Ana, ela foi um exemplo disso. Porque o Senhor, naquela época ali, o povo já estava pedindo para Deus um rei. Só que antes do rei, Deus ele precisava ali de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Samuel, ele foi escolhido por Deus. Só que ele deveria nascer no tempo certo. E para isso o Senhor ele cerrou a madre de Ana. Para que através disso Ana buscasse ao Senhor incessantemente. E Ana fez um compromisso com Deus. Senhor, se o Senhor
me permitir gerar um filho, eu vou entregar ele para o Senhor, para o serviço do templo. Porque não é só nós que precisamos de algo de Deus. O Senhor, quando Ele entrega algo nas minhas mãos e nas suas mãos, Ele também requer de mim e de você. Só que muitas vezes Deus nos entrega dons, Ele nos entrega algo, e nós não queremos fazer para o Senhor. Nós barramos, nós impedimos o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida. Só que tudo que Deus entrega para mim e para você, não é só para o nosso benefício próprio. É para alguém, porque através dessa entrega, o Senhor Ele vai resgatar almas lá fora. Através do testemunho, o Senhor vai falar com alguém. E o Senhor, Ele tinha um propósito em ter cerrado a madre Diana. Porque através dessa mulher, através do que ela ia gerar, o Senhor, Ele ia trazer um profeta, um sacerdote e um juiz, que iria ungir o rei de Israel. Mas ele também ia ser juiz, que ia julgar a causa daquele povo. Eu quero citar aqui também alguns exemplos de entregas que o Senhor, Ele também pediu. Quando Deus, Ele falou com Abraão, Abraão, eu quero que você vai lá no Monte Moriá e você entrega o seu filho Isaque. Só que aqui Deus estava querendo uma prova de fé de Abraão. Amém? E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te para a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O Senhor aqui, Ele estava provando a fé de Abraão. E Ele pediu algo. Ele pediu para Abraão que ele entregasse algo para ele. O seu filho Isaque, como sacrifício. Só que ali todos nós conhecemos que depois que Abraão leva o seu filho, através da obediência de Abraão, o seu filho ele não precisa ser sacrificado. O Senhor já tinha preparado um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. É através da minha e da sua obediência que o Senhor ele vai nos proporcionar aquilo que nós estamos pedindo para Deus. É só através da nossa obediência. Porque muitas vezes o Senhor ele fala assim para nós: me entrega completamente o teu filho, o teu casamento, me entrega a sua vida financeira, me entrega o seu trabalho. E muitas vezes nós não queremos, porque nós temos medo do que o Senhor vai fazer. Muitas vezes nós ficamos com medo daquilo que o Senhor, o que será que o Senhor vai fazer? Por que o Senhor está pedindo o meu filho, a minha filha? Por que o Senhor está pedindo o meu casamento? E nós temos medo de entregar para o Senhor. Eu quero dar outro exemplo, que ele se entregou verdadeiramente para Deus. Foi Jó. Lá no capítulo 1, no verso 21, Jó fala assim: depois dele ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens, Jó, ele tem coragem de falar para Deus. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, esse homem também, ele se entregou completamente para Deus. Ele falou para Deus que nu ele tinha vindo, e que nu ele tornaria para lá. Para onde? Para o céu. Então é uma prova de entrega verdadeira para Deus.
Outro que também me chama a atenção, que ele se entrega para Deus e ele se coloca à disposição de Deus, para Deus trabalhar, é Isaías. Lá em Isaías capítulo 6, no verso 8, depois disto o quê? Isaías já tinha tido uma visão do trono de Deus. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que eu e você, hoje, nós temos coragem de dizer, se o Senhor perguntar para mim e para você aqui hoje, a quem nós iremos de enviar? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A quem nós iremos de enviar? Será que eu e você hoje, nessa noite, nós teremos coragem de responder para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Porque todos nós sabemos que Deus, Ele conta com os corajosos. O Senhor, Ele não conta com medroso nem covarde, mas Ele conta com os corajosos. Será que hoje eu e você temos coragem de dizer para Deus: Senhor, envia a mim? O Senhor está precisando de alguém para ir na cadeia? O Senhor está precisando de alguém para pregar nas ruas? O Senhor está precisando de alguém para ir fazer uma oração lá no hospital? Mas o Senhor também está precisando de enviar alguém lá para outro país, aonde aquelas pessoas estão morrendo sem te conhecer? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É uma entrega. Porque o Senhor, Ele requer de nós uma entrega verdadeira. Porque o Senhor, Ele não nos quer pela metade. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele quer algo verdadeiro. É verdadeiro, nada é pela metade. Porque nada que o Senhor nos entrega, Ele nos entrega pela metade. Tudo que o Senhor nos dá, Ele nos dá com perfeição. Quero ler algo aqui que eu anotei também. Toda entrega, ela vem acompanhada de uma renúncia. O que nós temos renunciado para entregar para o Senhor? Porque a nossa vida cristã, ela é feita de renúncia. A palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que não se negar a si mesmo não é digno de me seguir. Eu penso assim, porque quando eu me converti, eu não entendia muito bem a palavra do Senhor. Eu pensava que negar a mim mesmo era só deixar os vícios, deixar de ir para as festas, deixar as coisas desse mundo. Porque eu não entendia, eu não tinha conhecimento da palavra. Então eu pensava que a renúncia que o Senhor queria era essa, de abandonar os vícios, de deixar as coisas desse mundo. Sim, é verdade, o Senhor também requer isso. Mas renunciar a mim mesmo é algo mais difícil que eu já vivi até hoje. Porque renunciar a mim mesmo é renunciar o meu eu, é renunciar as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. Renunciar aquilo que me distancia de Deus. O que nos distancia de Deus hoje? Às vezes é um xingamento. Às vezes é você idolatrar o seu marido ou adorar um filho seu mais do que a Deus. Tudo isso é uma renúncia do nosso eu, que nós precisamos renunciar para servir a Deus com excelência. É fácil? Não, não é fácil. Renunciar ao nosso eu não é fácil. Porque hoje, aqui num culto desse de quinta-feira, às vezes a vontade de muitos era estar em casa, fazendo nada. Mas não era de vir para o culto. Porque se nós estamos aqui hoje é porque nós renunciamos à nossa vontade, para estar aqui adorando ao Senhor. E é isso que o Senhor requer de mim e de você.
renunciar o nosso eu e nos entregar completamente para Ele. Porque nenhum de nós que estamos aqui, o Senhor nos chamou para estar sentado no banco somente. Cada um de nós tem um propósito sobre essa terra. Uns Deus deu o dom de pregar a palavra, outros de louvor, outros de abraçar, outros às vezes de dar um copo com água, mas os outros também de limpar a casa do Senhor, outros de missionários. Cada um Deus deu um dom. E o Senhor, Ele não nos chamou para somente vir aqui, sentar no banco e falar, eu vim somente para assistir o culto. Deus não me chamou para nada. Não. A palavra de Deus diz que antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor, Ele já me conhecia. Ele já te conhecia. O Senhor, Ele já sabia que eu, a Jaqueline, hoje, estaria aqui ministrando a palavra. Por mais que a responsabilidade seja muito grande, às vezes nós olhamos e pensamos assim, tem gente melhor do que eu para pregar a palavra. Tem gente melhor do que eu para louvar. Tem gente melhor do que eu para ir pastorear. Mas o Senhor escolheu, foi a mim e a você. A palavra do Senhor, Ele diz que Ele não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos. E nós estamos aqui hoje porque nós fomos escolhidos para o Senhor, para fazer a obra dEle, a vontade dEle. A palavra do Senhor também diz que aquela viúva, ela entregou, ali na hora de entregar as ofertas, todos ali entregaram o que sobrava. Mas aquela mulher ali, aquela viúva pobre ali, ela entregou tudo que ela tinha. O que é o tudo que eu e você temos hoje para entregar para o Senhor? A nossa gratidão, porque em cada culto nós devemos entregar algo para o Senhor. Não só no culto, porque o nosso culto também começa em casa. O que nós estamos entregando para o Senhor? A nossa gratidão. Hoje eu tive a oportunidade de levantar cedo, porque a minha funcionária hoje foi lá me levantar às 6:30. E eu não levanto nesse horário. Mas eu achei bom, porque eu tive a oportunidade de ver o sol ainda nascendo. E nós somos privilegiados. Todas as vezes que nós abrimos os nossos olhos sobre a nossa cama, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós somos privilegiados pelo Senhor. Cada coisa que o Senhor criou aqui sobre essa terra foi para nós, irmãos. Não foi para Ele, não, foi para nós. Quando nós saboreamos uma fruta que nós gostamos, nós sentimos o sabor, nós vemos o tanto que ela está doce. O Senhor, Ele não criou isso para Ele. Ele criou foi para nós. Então, por que nós temos tanta limitação para entregar para Deus aquilo que Ele requer de nós? Por que nós nos limitamos tanto? Por que nós confiamos tão pouco? Eu já vi um vídeo que fala assim, eu vou falar do ônibus, né? Mas tem pessoas que pegam um avião. Tem pessoas que compra passagem, entra no ônibus e ela senta ali naquele banco e ela descansa a viagem inteira. Às vezes a viagem é longa e ela confia naquele motorista que está ali dirigindo aquele ônibus, que aquele motorista vai levar ela até o lugar aonde ela comprou a passagem para ir. A gente senta e tem muitas pessoas que até dormem no banco do ônibus. Muitas pessoas também compram uma passagem aérea e elas confiam no piloto, que ele vai levar ela até o lugar aonde ela precisa chegar. E por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Por que nós temos tanta dificuldade de confiar naquilo que Ele pede para nós entregar nas mãos dEle? Eu sei que
pertinho de hoje, eu vou estar contando um lindo testemunho aqui. De algo que Deus está fazendo na minha vida, na minha família. Mas só que eu precisei confiar no Senhor. Por mais que foi muito difícil. Foi muito difícil para mim confiar e entregar completamente. Mas foi necessário. Foi necessário eu fazer essa entrega, porque se nós estamos aqui hoje, não é mérito meu e nem seu. É porque o Senhor tem nos sustentado. É porque o Senhor tem feito por nós, porque eu e você, nós não conseguimos fazer nada. A palavra de Deus, ela diz que sem Deus nós nada podemos fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle. E eu não sei o que o Senhor, Ele pediu para você entregar para Ele. Eu não sei o que o Senhor tem mandado você entregar. Mas eu venho aqui hoje, como serva do Senhor, falar para você: entrega e confia. Como o Salmo diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tudo Ele fará. É preciso ter confiança. É preciso ter entrega. É preciso ter renúncia. Para que o Senhor faça por nós. Porque se nós formos querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não dá certo. Do meu e do seu jeito, nós não conseguimos fazer. Somente da maneira de Deus e do jeito dele é que vai dar certo. Então, se o Senhor te pediu algo, se o Senhor mandou você fazer algo para Ele, você entregar algo para Ele, não tenha dúvida, entrega hoje. Entrega hoje, porque o Senhor, Ele se responsabiliza. Aquilo que Ele nos manda fazer, Ele se responsabiliza. Eu posso orar com a igreja, pastor? Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Porque às vezes, Pai, nós olhando para nós mesmos, Pai, nós não encontramos capacidade. Nós não nos sentimos, Deus, muitas vezes útil de fazer a obra do Senhor. Mas a Tua palavra diz que é o Senhor quem nos capacita, Pai. Porque foi o Senhor quem nos escolheu, aleluia. Pai, eu não sei, papai querido, o que o Senhor tem pedido para os teus filhos, Pai. Eu não sei, meu Deus, qual é a entrega que o Senhor requer deles aqui nessa noite. Mas que eles possam tranquilizar o coração, Pai. E entregar aquilo que o Senhor tem mandado eles entregar, Pai. Entregar, confiar e descansar, Pai. Sabendo que o Senhor é o autor e o consumador de todas as coisas, Pai. Nos ajude, Senhor, a descansar em Ti, Pai. Porque os dias que nós estamos vivendo são maus, mas nós precisamos confiar em Ti. Porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter fé, a confiar que aquilo que o Senhor está fazendo é melhor do que a nossa vontade, Pai. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Independente da situação que nós estamos vivendo, Pai. A Sua vontade ela é boa, Pai. Então nos ajude, Senhor, a entregar e a descansar em Ti, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero agradecer por essa oportunidade.